Noite. Sejam todos bem-vindos, estudantes da terceira série do ensino médio, para mais uma aula de Química. Eu sou a professora Denise, estou aqui com a professora Regiane e o título da nossa aula hoje é Rapidez das Transformações Químicas, parte 2. Boa noite, professora Regiane. Boa noite, Denise. Boa noite, pessoal. Então, como a Denise já avisou, a nossa aula hoje a gente vai continuar o tema Rapidez das Transformações. Na aula passada, nós falamos lá sobre temperatura, sobre superfície de contato e sobre pressão. Nessa aula, a gente vai completar, vai terminar. Nós vamos falar, então, sobre a concentração e sobre a influência do catalisador no tempo que as reações levam para acontecer. Para começar a nossa aula, a gente vai ver as habilidades que vão ser trabalhadas hoje. Vamos ver as habilidades, então? Pessoal, as habilidades que vão ser trabalhadas hoje. Reconhecer e explicar como funcionam as variáveis concentração e catalisador, que podem modificar a rapidez de uma transformação química. Investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções. Expressar-se, partilhar informações, sentimentos, ideias, experiências, além de produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. Então, essas são habilidades que vão ser trabalhadas na aula de hoje. Para iniciar a aula, a gente vai retomar algumas coisas que foram vistas na aula passada. O que a gente falou? A gente falou, pessoal, que essas transformações, elas têm o seu tempo influenciado através de alguns fatores, né, que a gente estudou ali. A temperatura, superfície de contato e pressão. Por que esses fatores conseguem influenciar a velocidade da reação, o tempo que a reação leva para acontecer? Porque para uma reação química acontecer, é necessário que haja colisões e é necessário que essas colisões elas tenham energia suficiente para quebrar as ligações antigas e elas também tenham orientação adequada para formar as novas ligações. Então, se faltar um desses fatores, a transformação não acontece. Então, qualquer coisa que influencie, que auxilie, que favoreça esses dois fatores, que é a orientação e a energia, ela vai fazer com que a nossa transformação aconteça mais rápido. Professora, qualquer transformação? Não, não é qualquer transformação. Só as transformações que elas se completam. Então, nesse caso, a gente não está falando em transformação que entra em equilíbrio químico. Beleza? Para dar um start na aula, eu vou colocar aí para vocês uma questão. E vocês vão ter um minutinho para responder. Então, eu quero saber o que vocês entendem por concentração. Então, pessoal, são muitas as interações pelo chat. Olha, professora Regiane, a Sabrina colocou aqui, medida moderada. A Giovana colocou que é algo com muita substância. E a Larissa colocou elementos juntos. E aí, estão corretas essas respostas? Então, a gente pode formular uma resposta única para melhorar isso daí, né? Então, quando a gente fala em concentração, se de repente eu pegar e falar para vocês assim, nossa, nessa sala tem uma concentração grande de pessoas. O que eu quero dizer com isso?
que o número de pessoas que estão nessa sala não é o que acontece, que o número de pessoas que estão nessa sala é um número grande. Então, quando a gente fala em concentração, a gente está se referindo à quantidade. Se a concentração é alta, a minha quantidade é alta. Se a minha concentração é baixa, a minha quantidade ela vai ser pequena, certo? Pessoal, para dar continuidade, tem mais uma perguntinha aí para vocês. Aí. Já ouviu falar em catalisador? Sabe qual é o papel dele nas reações? Um minutinho para responder. Então, Denise, a gente teve alguma interação? Alguém aí já ouviu falar em catalisador? Faz ideia de que para que ele serve? Para que ele é usado? Olha, professora Regiane, teve alguns que colocaram aqui que nunca ouviram falar, né, Milene? Colocou que nunca ouviu falar. O Paulo colocou que separa cada elemento. A Amanda colocou que é algo que faz outra coisa acontecer. E o Bruno acrescentou aqui que serve para desconcentrar algo. E aí, professora? Ah, o Bruno foi espertinho, né? Ele já ligou com a concentração. Na verdade, aqui, Bruno, o catalisador ele não tem ligação com a concentração. A pergunta inicial da concentração é porque é um dos temas que a gente vai trabalhar hoje, concentração e catalisador. Catalisador, pessoal, eles são substâncias que agem no tempo da reação. Eles modificam o tempo que a reação leva para acontecer. Lembra que no início da aula eu falei que para acontecer uma reação é necessário que tenha energia para quebrar as ligações antigas e que a molécula ela tenha orientação para ela se ligar de novo e formar as novas substâncias? Então, o catalisador ele vai agir aonde? Ele vai agir nessa energia. Então, para dar um exemplo bem simples do que seria o papel desse catalisador. Imagina só que eu tenho um monte de areia num lado da sala, eu tenho que transportar esse monte de areia até o outro lado da sala. Se eu for pegar lá de punhadinho em punhadinho e levar, eu vou levar X tempo, com certeza esse tempo vai ser grande. E se de repente eu tiver um carrinho de mão para me ajudar? Eu vou lá, eu encho meu carrinho, levo areia, encho meu carrinho, o meu tempo ele vai ser bem menor. E vai ter acontecido alguma coisa com o meu carrinho? Depois que eu terminar o meu serviço, o meu trabalho, o meu carrinho vai continuar ali. Então, é esse o papel do catalisador. Ele faz com que a transformação ela aconteça mais rápido, só que com ele não acontece nada. Então, ele não participa, ele participa até certa etapa, mas ele não é consumido e ele não sai ali como produto. Então, ele não muda o ciclo da reação, ele muda apenas o tempo. Por que eu disse que ele mexe nessa energia? Imagina só que essa energia é a quantidade de força, a colisão que tem que ter todas as moléculas. Então, se essa energia for muito alta, poucas moléculas vão conseguir atingir. Agora, se essa energia for um pouco menor, um número maior de moléculas consegue atingir. E se mais moléculas conseguem atingir, mais rápida é a transformação. Imagina só que você quer comprar aquele videogame da hora, certo? Aquele videogame custa R$1.000 na loja. Pô, para eu conseguir juntar esse valor de dinheiro, vai levar um tempo. Então, eu não vou conseguir comprar. Mas e se eu chego lá e ele me oferece um crediário 10 vezes de R$1.000? 10 vezes de R$100. Ele vai facilitar, não vai facilitar? Então, eu vou conseguir comprar parcelado e vou conseguir comprar o meu videogame mais rápido. Então, é isso que o catalisador faz. Ele divide essa energia. Ele dividindo essa energia em parcelas menores, mais moléculas conseguem atingir.
essa energia e fazer com que a reação aconteça. Então, é esse o papel do nosso catalisador. Ele muda o tempo que a reação leva para acontecer. Tá? Dando sequência à nossa aula, pessoal, eu vou apresentar para vocês aí um roteiro de experimento, que a gente vai testar na prática esses dois fatores que a gente falou, que é a concentração e o catalisador. Então, o primeiro experimento é o seguinte. Ó, a gente vai utilizar vinagre, bicarbonato de sódio, água, 2 copos transparentes, 2 colheres, 1 colher de sopa, 1 colher de chá e um cronômetro para verificar o tempo que a reação leva para acontecer. Essa reação, vocês podem repetir ela na casa de vocês, porque são com materiais simples e é bacana para comprovar. Agora a gente vai ver a parte experimental, como fazer essa reação. Para fazer essa reação, a gente vai precisar adicionar uma quantidade de água. No caso da reação que eu fiz, eu coloquei 20 ml de água. Coloquei 2 colheres de sopa de vinagre, 1 pitada de bicarbonato de sódio e cronometrei o tempo. No outro copo, eu coloquei o mesmo volume de água, os 20 ml. Acrescentei, ao invés de serem 2 colheres de vinagre, como no primeiro copo, eu coloquei 4 colheres de vinagre. 1 pitada de bicarbonato e cronometrei o tempo. Só com base nesse roteiro de experimento, eu vou pedir para vocês responderem uma perguntinha para mim. Certo? A perguntinha é a seguinte. Qual reação levará mais tempo para terminar? A reação 1, que é aquela que tem 2 colheres de vinagre, ou a reação 2, que é aquela com 4 colheres de vinagre? Então, 1 minutinho aí para colocar 1 ou 2, a que vai levar mais tempo. Pessoal, vamos ver então quais foram as respostas? Ó, a pergunta era a seguinte: qual reação levará mais tempo para terminar? Denise, a gente tem maioria de respostas 1 ou 2? Então, professora Regiane, a maioria dos estudantes colocaram que é a 2. A 2, Denise, eu consegui pegar eles na pegadinha? Porque, ó, quando eu coloquei ali, qual levará mais tempo para terminar? Quer dizer o quê? A reação que vai ser mais longa, que vai demorar mais. Lembra que a gente conversou lá que tudo que ajuda as colisões, tudo que favorece o choque, ele faz com que a transformação aconteça mais rápido? Imagina que você está numa sala onde tem poucas pessoas. Qual a chance de você esbarrar em outra pessoa? É bem pequena, não é? E agora, se a nossa sala está lotada, a minha chance de esbarrar em outras pessoas não é muito maior? Então, isso favorece as colisões. Então, quanto maior a concentração, maior é o número de colisões. Então, se a gente for olhar ali, qual dos dois tem maior concentração? O número 1, que eram com 2 colheres, ou o número 2, que eram com 4 colheres? O número 2 com 4 colheres. Agora, a gente vai comprovar isso de forma experimental. A gente vai mostrar aí o experimento, certo? Então, segue o vídeo. Para realizar esse experimento, nós vamos precisar de água em temperatura ambiente, 2 copos transparentes. Então, eu coloquei a água em quantidades iguais nos copos. Eu tenho 20 ml em cada copo. Pode ser 50, 100? Pode, desde que a quantidade sejam iguais. Tenho aqui 1 colher de chá, bicarbonato de sódio, 1 colher de sopa,
e vinagre e um cronômetro para verificar o tempo que essa reação vai levar para acontecer. Então, no primeiro copo, no primeiro becker, eu vou adicionar 2 colheres de sopa de vinagre. Então, adiciono com cuidado. 1 colher, 2 colheres, com muito cuidado, né? Vou adicionar nela uma pitadinha de bicarbonato de sódio. Eu tenho que tomar o cuidado de adicionar quantidades iguais de bicarbonato de sódio nos 2 beckers, nos 2 copos, porque nós estamos aqui variando a quantidade de vinagre, não de bicarbonato de sódio. Quando eu adicionar o meu bicarbonato de sódio, eu aciono o meu cronômetro. Então, adicionei, acionei. Observe que a formação de gás, de bolhas, tem até um sonzinho legal. Quantidade de carbonato de sódio sendo consumida no fundo do copo. Então, podemos considerar que essa reação acabou, pois praticamente todo o bicarbonato de sódio foi consumido. Então, essa nossa reação, ela levou 1 minuto e 4 segundos. 4 segundos. Vamos repetir o mesmo procedimento com o segundo copo. Só que, como no primeiro a gente colocou 2 colheres de vinagre, nesse a gente vai dobrar a concentração de vinagre. A gente vai colocar 4 colheres de vinagre. Então, vou adicionar, o volume de água é igual, então eu estou aumentando só a concentração de vinagre. Então, eu tenho 1 copo, 1 colher, 2, 3 e 4 colheres. Então, dobrei a concentração de vinagre. Lembra que a gente falou que aqui a nossa quantidade de bicarbonato tinha que ser bem parecida? Para evitar mudar a concentração. Então, como no primeiro eu adicionei uma pontinha de bicarbonato de sódio, nesse eu também vou adicionar uma pontinha de bicarbonato de sódio também. Então, acionando o cronômetro. Então, ó, podemos observar a formação de bolhas, uma grande formação de bolhas, né? O bicarbonato de sódio, se vocês notarem, ele nem chegou a se depositar no fundo. Ele já foi consumido. Não temos mais nada de bicarbonato de sódio no fundo do frasco. Então, podemos contar que essa transformação já aconteceu. O tempo que essa transformação levou foi de 24 segundos. Então, nesse experimento, nós usamos quantidades iguais de água, a temperatura da água também era a mesma, bicarbonato de sódio, quantidade igual. O que a gente variou? A gente variou a concentração do vinagre. No primeiro, a gente usou 2 colheres de vinagre, no segundo, a gente usou 4 colheres de vinagre. A gente dobrou a concentração. E nós notamos que isso gerou efeito no tempo da nossa reação. Pessoal, então a gente conseguiu comprovar de forma experimental que, de fato, a concentração, o aumento da concentração, ela gera uma influência direta no tempo da reação. Quanto maior a concentração, menor vai ser o tempo que essa reação vai levar para acontecer. Outra coisa, vocês notaram que ali a gente usou quantidades iguais de água e eu tentei também adicionar quantidade igual do bicarbonato de sódio? Por que isso? Porque a gente está comparando o quê? A gente está comparando a variação da concentração do vinagre. Quando a gente compara uma grandeza, a gente tem que manter todas as outras constantes. Por exemplo, eu já usei esse exemplo na outra aula, tá? Mas eu vou usar de novo. Se eu fosse competir com a Denise, Denise, vamos ver quem é mais rápida, certo? A gente vai postar uma corrida, Denise. Então, a gente vai correr 100 metros. Só que é o seguinte, tá?
Eu vou descer a ladeira e você vai subir a ladeira. E seja o que Deus quiser, não tem culpa de eu ter sorte. Aí não vale, né? Por que, Denise? Subida? E correndo? Então, seria uma comparação justa? Não seria uma comparação justa, né, pessoal? Então, quando a gente está fazendo uma comparação, a gente tem que manter todas as outras constantes, beleza? Então, agora eu vou apresentar para vocês a reação que aconteceu ali, da reação entre o vinagre e o bicarbonato de sódio. Se vocês olharem aí no slide, a gente tem aí em verdinho o bicarbonato de sódio, que ele é formado pelo sódio, Na, hidrogênio, H, carbono, C, e o oxigênio, O. Então, a gente tem o bicarbonato de sódio e a gente tem o ácido acético. Da onde veio esse ácido acético? Ele é o princípio ativo do vinagre, que ele é formado por carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, esse bicarbonato e esse ácido, eles reagem. O bicarbonato, ele é uma base. E o nosso ácido acético, ele é um ácido, né? O nome já diz, né? Ele é um ácido. Então, a reação entre uma base e um ácido, ela vai gerar a formação de um sal. E esse sal é aquele acetato de sódio ali que aparece em roxinho no final. Tem a formação também da água e a liberação do gás carbônico, que é o que caracteriza, obrigada, Denise. O que caracteriza a reação ali, que é a formação de bolhas. Então, tanto na reação com 2 colheres, quanto na reação com 4 colheres, a reação foi exatamente a mesma. A gente teve a formação de um sal, a formação do gás carbônico e a água ali, certo? O que mudou nessa reação? O que mudou nessa reação foi o tempo dela. Quanto maior a concentração, menor o tempo. Por quê? Esse aumento na concentração favorece as colisões e faz com que o tempo diminua, com que a velocidade da reação seja maior, ela seja mais rápida, né? Vale lembrar que quando a gente fala em tempo e rapidez, elas são grandezas inversamente proporcionais. Se o meu tempo for muito longo, se o meu tempo for grande, eu tive uma rapidez muito pequena, a minha reação ela não foi rápida. Agora, se o meu tempo for pequeno, a minha reação foi rápida. Certo? Então, continuando, pessoal, a próxima atividade é a seguinte. Nós vamos fazer mais um experimento agora. Para esse experimento, que também pode ser reproduzido na casa de vocês, a gente vai usar os seguintes materiais que vão aparecer aí na tela, que é o peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada volume 10, que é aquela água que a gente usa para pôr em ferimentos. Vamos usar 2 tubos de ensaio. Pô, professor, eu não tenho 2 tubos de ensaio. Pode ser copinho de vidro, né? Por que vidro? Porque a gente consegue ver a reação acontecendo. E uma batata. Como que vai ser feita essa reação? Essa reação vai ser feita da seguinte maneira. A gente vai colocar quantidades iguais de água oxigenada do peróxido de hidrogênio nos tubinhos, certo? Em um deles, eu vou colocar uns pedaços pequenos de batata e vou observar o que acontece. Então, esse é o nosso procedimento. Antes de apresentar para vocês o experimento, eu tenho uma perguntinha. Na verdade, acho que são 2 perguntinhas aí, tá? Então, vai aí para vocês as 2. Vai aí para vocês as perguntinhas. São 3 perguntinhas, né? Não, a perguntinha. Vai aí para vocês a perguntinha. São 2 perguntas, ó. Qual a diferença entre água e água oxigenada, que é o peróxido de hidrogênio? A batata, ela vai causar alguma alteração nessa reação? Então, eu peço que vocês interajam com a gente respondendo essas 2 perguntas. 1 minutinho para isso. Então, Denise, alguém aí sabe qual a diferença da água que a gente bebe para a água oxigenada? Olha, pelo visto, sim, professora Regiane. A Gabriele e o Lucas colocaram aqui que a água oxigenada tem mais oxigênio.
Nossa, é exatamente isso, né? Por isso que ela recebe esse nome, né? Água oxigenada. A nossa água ela é formada por 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. E a água oxigenada ela é formada por 2 átomos de hidrogênio e 2 átomos de oxigênio, certo? E alguém falou se a batata vai fazer algum efeito na reação ou ninguém nem lembrou da nossa batata? Olha, lembraram sim da batata. Agora, no finalzinho das interações no chat, a Alice colocou que a batata irá mudar. E a Roberta também colocou que a batata ela vai alterar. Então, a gente vai ver agora esse experimento para ver o que essa batata vai mudar e o que essa batata vai alterar, para ver se elas têm razão, tá? Para esse experimento, nós vamos usar água oxigenada, volume 10, ou peróxido de hidrogênio, que é o nome químico dele. Então, eu tenho aqui 2 tubos de ensaio com volumes de água oxigenada. O que é essa água oxigenada? É uma água que ela tem uma quantidade maior de oxigênio do que a água que a gente bebe. Eu vou adicionar em um dos tubos de ensaio pequenos pedacinhos de batata cortada e vou pedir para vocês observarem o que acontece. Essa é a minha água oxigenada. Se vocês observarem, é possível notar a formação de bolhas. Essas bolhas aqui é a liberação de gás e oxigênio que tem na nossa água oxigenada. Enquanto que a água oxigenada que não foi adicionada batata, não está acontecendo nenhuma transformação. Ou melhor, a transformação acontece, mas é de forma lenta que a gente não consegue observar. Pessoal, para dar continuidade na aula, como foi falado lá no vídeo, essa reação aí é a decomposição do peróxido de hidrogênio, né? É quando nossa água oxigenada, nosso peróxido, ele se transforma em água e gás oxigênio. Ali, a batata, ela teve uma interação sim, né? Como eles falaram, de fato, ela alterou e ela modificou. Ela alterou e modificou o quê? O tempo. Tanto que no vídeo eu acabei corrigindo, porque quando não tem a batata, tá só lá o peróxido de hidrogênio, a gente não vê nada. Mas não é porque a gente não vê nada que não está acontecendo a reação. Essa reação está acontecendo, só que ela está acontecendo tão lentamente que a gente não consegue enxergar as evidências. Certo? Pessoal, ó, continuando aí, tem mais uma perguntinha para vocês interagirem com a gente. A perguntinha é o seguinte: o que você observou nesse experimento? Alguém sabe me dizer qual o papel da batata nessa reação? Então, vocês têm aí 2 minutinhos para responder. Denise, alguém aí comentou o que eles observaram na reação? Qual foi o papel da batata nessa reação?
Olha, professora Regiane, a Bruna comentou aqui que no início do experimento ela achou que a batata ia ficar preta, né? Mas vimos que isso não aconteceu. A Tainara colocou que a batata foi o catalisador. A Letícia escreveu energia. O Leandro colocou que a batata tem a ver com a formação de bolhas. A Esther colocou que a água oxigenada é o catalisador. Então, a gente tem dois catalisadores aí, professora. A batata e a água? Então, na verdade, não. Na verdade, o catalisador ele foi nossa batata. Por que foi a batata? Porque a aluna não citou que a batata ia ficar preta? E a Sim. batata não ficou preta, ela não foi consumida. Então, acabei não mostrando, né? Do jeito que ela entrou, a nossa batata saiu. Ela fez o quê? Ela fez com que houvesse uma liberação maior do gás oxigênio. Então, ela contribuiu sim para a liberação de bolhas, que era o nosso gás oxigênio. Ela contribuiu para que essa reação fosse acelerada. Pessoal, eu vou mostrar aí para vocês a reação de decomposição do peróxido de hidrogênio, que está aí na telinha de vocês, ó. Então, o peróxido de hidrogênio, que é a nossa água oxigenada, é esse H2O2. Ele se decompõe formando água e gás oxigênio. Quando eu coloco a batata, essa decomposição acontece de forma mais rápida, acontece num tempo menor, tanto que a gente consegue ver a formação de bolhas, consegue ver o gás oxigênio saindo. Se eu deixar minha água oxigenada, de repente, ali aberta, exposta à luz, essa decomposição vai acontecer? Essa decomposição vai acontecer sim, só que ela vai acontecer de uma forma mais lenta que você não vai conseguir ver. E o porquê que essa batata tem esse perfil, ela consegue fazer isso? Porque a batata ela serviu como catalisador e nela tem uma enzima que chama, a professora de biologia aqui pode até me ajudar, que chama catalase, que é a mesma enzima que tem no nosso sangue. Quando você tem um ferimento, você coloca água oxigenada, ela não borbulha? Então, essa mesma enzima que tem no nosso sangue, ela tem na batata, que faz com que aconteça mais rápido. E tem uma série de outros catalisadores que são enzimas que fazem parte do nosso processo, né? Tanto a lactase, né, que quem tem... Eu não produzo. Você não... Ah, então eu ela tenho intolerância à lactose. tem intolerância à lactose. Então, quem tem intolerância à lactose, o organismo não produz ou produz em quantidade insuficiente essa enzima, que é o que ajuda a quebrar a lactose, que é o açúcar do leite. Então, essas enzimas, elas fazem parte do nosso dia a dia, né? Esses catalisadores, eles fazem parte do nosso organismo. Pessoal, continuando a nossa aula, tá? Para continuar a nossa aula, agora eu vou pedir para vocês mais uma interação. Alguém aí consegue me citar um exemplo onde você já tenha alterado a concentração de uma reação para fazer com que ela vá mais rápido ou que ela demore mais para acontecer? Um minutinho. Então, Denise, alguém aí citou uma situação em que fez uso dessa concentração? Olha, professora, temos algumas interações aqui. O Vitor Hugo colocou, sim, no suco. A Patrícia colocou no suco gelado. O Rafael colocou cozinhando. E a Roberta falou que quando usa bastante detergente para lavar uma louça engordurada. Ó, que legal, pessoal.
Quando eles falam ali no suco, a gente sabe que tem sucos que são concentrados, então a gente acaba diluindo ele. Imagina só, eu tenho lá aquele meu envelopinho para fazer suco, que ele é para fazer 1 litro de suco. De repente, a Denise com a família dela não avisaram e vieram almoçar na minha casa. Vou ter que fazer o meu suco render. Aquele pacotinho que era para 1 litro, eu dissolvo ele em 2 litros. Esse meu suco vai ficar bom? Não. Não, ele vai ficar bem fraquinho, né? Por quê? Porque eu diminuí a concentração dele. E quando ela disse no suco gelado, aí daí a gente pode observar outro aspecto que foi da aula passada, que é a temperatura. Quando a gente aumenta a temperatura, a nossa reação ela tende a ir mais rápido, porque a gente favorece a agitação das moléculas. Então, a gente consegue dissolver uma quantidade maior. Então, eu posso fazer um suco em temperatura baixa com a concentração menor. Se a temperatura for alta, eu consigo fazer ele com uma concentração maior. E Olha, tá chegando mais algumas respostas aqui. O Thales colocou café com leite. E a Marina falou assim quando ela vai cozinhar um ovo. Ela faz uso da temperatura, né? Sim, todas temperatura. Isso, todas da temperatura. E da concentração aí do detergente, sim, é um fato que a gente usa, né? Porque se eu tenho ali uma louça muito engordurada, eu vou ter que usar uma concentração maior do detergente. De repente, ali você tem aquela sua roupa que está manchada. A mãe não vai lá e não põe uma quantidade de sabão só na mancha. Ela está aumentando a concentração e favorecendo com que a reação aconteça mais rápido. Que reação? De retirar a sujeira, certo? Então, ó, próxima pergunta, 1 minutinho para responder. Pessoal, conhece outros exemplos de catalisadores? Alguém pode me citar mais um exemplo de catalisador fora os que foram ditos aqui? E aí, Denise, alguém citou algum exemplo de catalisador? Ai, citaram vários aqui. O Marcos colocou o sal. O sal. O sal. A Camila colocou fermento. E a minha xará aqui, a Denise, colocou gelo. A Isabela citou conservantes. Conservantes. Eu acho que aí o que se enquadra melhor seria o fermento, né? Porque ele tem micro-organismos que ajudam na fermentação, né? Tanto que em alguns processos a gente percebe que essas enzimas ajudam com que a transformação vá mais rápido. Né? Quem viu lá a parte da produção do etanol, sabe que para produzir através da cana-de-açúcar, para chegar na produção do álcool, é ao uso de enzimas, ao uso de fermento que são micro-organismos que fazem com que essa transformação aconteça mais rápido, né? Tem catalisadores que são usados em escapamento de carro, que garante que a combustão seja completa. Tem catalisadores que são usados em tintas para fazer com que ela seque mais rápido. Então, tem N catalisadores que a indústria usa para acelerar alguns processos que são mais lentos. Pessoal, nossa aula já está chegando no final, tá? Então, antes do final da aula, pessoal, tem aí um feedback da aula, que tem algumas perguntinhas para vocês que eu vou pedir para vocês responderem, tá? São as seguintes: vocês conseguiram realizar as atividades que foram propostas? E eu vou pedir para vocês darem um retorno no chat. Como foi a aula, se deu para acompanhar, se teve algum problema, se ficou alguma dúvida. 1 minutinho para isso.
E aí, Denise, os alunos conseguiram realizar as atividades? Olha, a maioria dos estudantes colocaram que sim. A Evelyn colocou aqui que a aula foi empolgante. A Camila colocou que você explica muito bem, professora. O Lucas colocou que ele não vê a hora de fazer os experimentos. Nossa, ponto positivo para todo mundo, hein? Brincadeira, pessoal. Ó, só para finalizar nossa aula, a gente vai retomar agora o que a gente viu hoje. Então, para dar tchau mesmo. Então, ó, o que a gente viu hoje? A gente falou sobre a influência da concentração na rapidez das reações. Nós vimos alguns exemplos de catalisadores. Comprovamos de forma experimental a influência da concentração e do catalisador no tempo das reações. E nós compartilhamos experiências, né? Então, foi isso que a gente viu nessa aula. Aprendemos bastante, né, professora? Exatamente. Espero que sim, né, Denise? Então, pessoal, finalizamos a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Olha, estão colocando aqui. O Ari colocou que a experiência foi bem legal. Espero que vocês tenham gostado, assim como eu gostei de participar dessa aula. Muito obrigada, professora Regiane. E até a próxima, pessoal. Muito obrigada, Denise. Obrigada, pessoal. Até a próxima.